Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém. Uma boa noite a todos. Vamos esta noite pegar a palavra de Deus em nossas mãos. Vamos meditar na palavra do Senhor, porque é tempo de meditar na vida, tempo de meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, o livro de Miqueias, capítulo de número 4. Glória a Deus. Miqueias capítulo 4. Aonde está Miqueias? Se você abrir em Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, você vai voltar para o último livro, que é Malaquias. Daí é só voltando Malaquias um pouquinho, que está lá perto de Malaquias. Claro, um pouco atrás, né? Nos livros pequenos, aqueles livros pequenos. Miqueias, no capítulo de número 4. Aleluia. Miqueias, capítulo número 4. Aleluia. Glória a Deus. Do lado de Jonas. Glória a Deus. Livro de Miqueias, capítulo de número 4. Miqueias capítulo 4, estou dando assim uns segundos a mais, porque eu sei que esses livros são poucos pregados, sei que às vezes é difícil de encontrar. Mas vamos lá. Miqueias capítulo 4, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 5. Miqueias capítulo 4, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações, até que muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra a outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Versículo 4. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. Amado Deus e querido Pai, fala conosco na palavra que nós lemos agora, que no nome de Jesus, Senhor, haja entendimento bíblico, Senhor, compreensão da Tua palavra, que não haja, meu Deus, compreensões humanas, Senhor, mas que venha a interpretação através do Espírito Santo da Tua Santa Palavra, pois é o Senhor, meu Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, é o Senhor, meu Deus, que é o autor da palavra, da Bíblia, e é o Senhor que falará aos nossos corações. Nos abençoa, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Miqueias capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, irmãos, é um texto que nos fala sobre os últimos dias. E os últimos dias são os dias de hoje, que nós estamos vivendo.
Hoje estamos vivendo os últimos dias. Se no passado, quando esse texto foi escrito há muitos anos atrás, já era os últimos dias, o que será dos dias de hoje? Mas ele fala não dos últimos dias, no sentido da palavra últimos dias, no literal, mas ele fala do que aconteceria nos últimos dias. E quando falamos últimos dias, a mente humana imagina o quê? Que será um dia final, que acabará tudo e terminará tudo. Mas não é isso que o texto quer dizer. Ele quer dizer que no final dos tempos, os últimos dias, relacionado ao final dos tempos, não ao dia final. Porque o dia final, segundo a Bíblia, da humanidade, só se dará no dia do julgamento final, onde as nações serão condenadas e os salvos passarão a eternidade para sempre ao lado do Senhor. Aí sim começará a nossa vida eterna. Esse será o dia final para os ímpios, para os pecadores, para aqueles que morreram sem Jesus. Então o texto quer dizer que os últimos dias, quer dizer, os acontecimentos finais, antes da redenção, da volta do Senhor. Porque sempre na Bíblia, quando diz últimos dias, se refere sempre à volta do Senhor. O texto diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. O monte da casa do Senhor. Qual é o monte da casa do Senhor? A igreja do Senhor. A igreja do Senhor será estabelecida. E ele fala que estará estabelecida no cume dos montes. Quer dizer, no alto da montanha, num lugar alto. A igreja estaria em um lugar alto. E isso acontece nos dias de hoje, irmãos. Porque nós estamos em um lugar alto. Nós estamos no alto, aonde Deus está, aonde Jesus está, aonde o Espírito Santo está. Quando ele fala cume alto, quer dizer mais próximo de Deus. Nós estamos, irmãos, mais próximos de Deus, estamos perto de Deus, estamos mais chegados a Deus. Até o ponto que muitos textos da Bíblia, Jesus fala assim: eu já não chamarei vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas nos chamarei de amigos. Ou seja, estamos tão perto de Deus que Deus nos chama de amigos. Ou seja, isso refere-se à intimidade com Deus, próximo e perto de Deus. Montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Os montes se elevará, ou seja, além de estar no lugar alto, ele vai se elevar ainda mais. E quando é que isso vai acontecer? No dia que Jesus chamar a sua igreja, quando ele arrebatar a sua igreja, que a igreja que já está numa posição alta, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, será tirada desta terra para viver eternamente ao lado de Deus. Aí sim se cumprirá esta palavra. No versículo 2 ele diz assim, irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do nosso Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Subamos à casa do Senhor para que Ele nos ensine os seus caminhos. Porque nós estamos na igreja para aprender o caminho de Deus, para aprender o caminho do Senhor, através da pregação da Bíblia, através da exposição da palavra, através da verdadeira revelação que é a palavra. Nós aprendemos o caminho certo. Irmãos, o caminho certo que eu aprendi pela Bíblia, pela pregação, através dos cultos que eu vi na igreja, foi o caminho que mudou a minha vida, que mudou a sua vida. O caminho da palavra de Deus é o caminho que regenera a pessoa, que transforma a pessoa, que muda a pessoa. A palavra, este livro que você tem em sua mão, mas não apenas no literal escrito, mas também dentro do seu coração, é o que mudou a nossa vida. A palavra de Deus mudou a nossa vida para sempre. Aleluia! Aleluia! A palavra nos mudou para sempre.
sempre. E eu vou mais além. É um caminho sem volta. Por quê, irmãos? Porque eu não quero mais voltar para o mundo. Eu não quero que o mundo tenha para oferecer. O mundo não vai ter nada de bom para me oferecer. O mundo não vai ter nada de bom para oferecer para você. Se talvez no seu coração você está fraquejando na fé e pensando em voltar atrás, e pensando em voltar à velha vida, em voltar às velhas práticas, ou até mesmo às velhas religiões, não faça isso. Há um caminho de Deus para você. Você está num lugar alto. Você está num lugar grande. Você está num lugar magnífico, onde Deus queria que você estivesse. Sabe, irmãos, Deus queria que estivéssemos aqui. Deus queria que nós ficássemos firmes com Ele. Eu falo queria porque no passado entregamos a vida a Jesus. E até os dias de hoje, ainda neste ano, ainda nesse dia, ainda nessa hora, e até o fim de nossas vidas, estamos guardados, selados para viver com Deus para todo sempre. Aleluia. Aí o texto fala que as nações subiriam ao monte do Senhor para aprender, quer dizer, as pessoas viriam à igreja. Uma vez, meus irmãos, isso foi no ano de 2007. Eu estava saindo da igreja, onde eu era auxiliar, e quando eu estava fechando a igreja, chegou um senhor perto de mim, que não era da igreja. Ele chegou para fazer uma zombaria da igreja, e para falar assim: para que tanta igreja aberta? Para que tanta igreja nesse mundo? Para que isso? Para que tanta igreja? Isso foi no ano de 2007. Eu lembro até hoje que eu falei para ele, eu estava puxando a porta da igreja, eu estava trancando a porta da igreja, e ele me falava para mim, mas sentido de zombaria, de desmerecer a casa de Deus. E eu falei para ele: só pelo que o Senhor está falando, eu determino que vai abrir muito mais igreja, vai ter muito mais igreja, vai ter muita mais gente pregando, vai ter muita mais casa de oração, vai ter muita gente falando de Jesus, e o Senhor vai ver que vai aumentar ainda mais o número de igreja. Eu lembro que eu falei isso em 2007. É claro que isso não aconteceu por minha causa, mas olha as estatísticas. Veja como o número de igrejas está aumentando. Por quê? Porque o Evangelho, a palavra da salvação, está se espalhando pela terra, está se espalhando entre os povos, está se espalhando pelo nosso Brasil, está se espalhando pela nossa família, está se espalhando pelo nosso bairro, nossa rua. Louvado seja Deus por cada igreja que tem pregado o santo Evangelho do Senhor. Aleluia. E o texto ainda fala no versículo 2, na metade do versículo: e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. De Sião sairá a lei. A lei quer dizer regra, conduta de vida. Eu não estou falando aqui de doutrinas e usos e costumes, irmãos, mas eu estou dizendo que quando eu vim para a igreja, eu comecei a ouvir a palavra, eu comecei a ouvir a pregação, eu aprendi aonde eu precisava mudar, você aprendeu aonde você precisava mudar, nós aprendemos aonde nós precisávamos mudar. Por quê? Porque a palavra falou conosco. É claro que Deus usou homens, Deus usou mulheres, Deus usou pessoas. A Bíblia fala que até os anjos queriam poder pregar a palavra, mas Deus deixou essa tarefa para os homens, para a igreja. E através de uma pregação, através de uma palavra, quantas vezes Deus tem usado pastor, tem usado os obreiros, tem usado homens e mulheres, tem usado pessoas que passam por aqui, tem usado diversas formas através da pregação, e aquela palavra vem em nós, fica na nossa mente, nós falamos: eu tenho que mudar nisso, eu tenho que mudar naquilo, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo. Irmão, se você não tem esse pensamento, você precisa nascer de novo, porque aquele que é nascido de novo sabe que cada dia mais tem que melhorar para Deus, tem que mudar para Deus, tem que se consertar para Deus, tem que ser salvo no nome do nosso Deus. Todo dia nós passamos pelo processo da salvação, todo dia nós nos convertemos. É claro que nós nascemos de novo uma vez para aceitarmos Jesus, mas a conversão é diária. Todo dia temos que nos converter, todo dia temos que nos arrepender dos pecados, porque pecamos todo dia, pecamos por pensamento, pecamos por palavras, pecamos por atitude. Só o fato de pecar por pensamento já é motivo para se converter. O que quer dizer conversão? Mudança. Mudança. Se pensou errado uma coisa, tira isso da sua mente.
Se pensou errado algo, elimina isso da sua vida. Se errou, mude, se converta. O texto fala que a palavra do Senhor é quem dita as regras da nossa vida. No versículo 3, ele vai dizer assim: e julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe. Esse versículo 3, no começo dele, ele ainda não se cumpriu. Ele vai se cumprir no dia do juízo final, quando será o dia que Deus vai julgar todas as pessoas que não viveram para Deus. Deus julgará o mundo, e o único meio de escapar do julgamento é vindo para Jesus. O único meio de escapar da condenação eterna da alma é vindo para o Senhor. Viver é maravilhoso, irmãos, mas a vida ela tem um limite. Um dia a nossa vida terrena ela vai terminar, mas quando a vida terrena terminar, a vida espiritual ela vai começar. Isso se chama vida eterna. E a Bíblia diz que existe vida eterna e existe a morte eterna. A vida eterna é para os salvos. A morte eterna é para os condenados. Irmão, não queira ser condenado. O inferno é terrível. O inferno é um lugar de sofrimento. A Bíblia fala no livro de Lucas que aquele homem rico que estava no meio das chamas, ele queria sair de lá. Ele falava: deixa eu sair daqui, deixa eu avisar a minha família para não vir para este lugar de tormento. No Salmo 9,17 diz que todos aqueles que não querem a Deus, que se esquecem de Deus, que desprezam a Deus, serão jogados no inferno. Em Provérbios diz que nós devemos nos desviar do inferno, que é para baixo. O inferno literalmente afunda a pessoa, rebaixa a pessoa, humilha a pessoa, mas Deus exalta a pessoa, Deus tira os humilhados da humilhação, Deus exalta a pessoa, Deus muda a pessoa. Enquanto o diabo pega a pessoa e joga lá embaixo, destrói a vida, Jesus Cristo constrói, Jesus Cristo restaura, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo muda, porque Jesus é tudo, Jesus é o abençoador, Jesus é o transformador de vida, aleluia, glória. Ainda no versículo 3, a segunda parte, vamos ler de novo a partir do versículo 1. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações e muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Converterão as suas espadas em enxadas. Espada, aquele que era para lutar, aquele que era para matar, aquele que era para destruir, vai virar uma enxada, quer dizer, instrumento de trabalho. Não haveria mais morte, mas haveria um trabalho. Espiritualmente falando, um trabalhar de Deus. A pessoa que estava com a sua vida destinada para a morte, pisada pelo diabo, humilhada pelo diabo, quando a pessoa se converte a Jesus, se torna agora um trabalhador do reino de Deus, um ganhador de almas, uma pessoa que evangeliza, uma pessoa que fala de Jesus, e isso o mundo não entende. Sabe o que o mundo fala? A pessoa faz tudo de errado, e depois fala que virou crente, e fala que é uma boa pessoa. O mundo zomba, o mundo não entende o processo da conversão da pessoa. Por quê? Porque o processo da conversão, quem faz é Deus, não é o homem, e graças a Deus, que Deus faz perfeito. Deus mudou todo mundo que está aqui. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a sua. Nós não éramos quem éramos no passado. Hoje somos uma nova pessoa em Jesus Cristo. Aleluia. O mundo não entende essa verdade. O texto fala que essas pessoas seriam mudadas. Uma nação se levantará a espada contra outra nação. Isso é o final do versículo 3. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, ou seja, haveria paz. Eu não vou perguntar, porque eu sei que muitos daqui vivem isso, mas lembra como a sua vida era antes de Jesus? Pé de guerra, xingamento, ofensa, briga, talvez até agressão física. Mas quando Jesus entrou, tudo isso acabou, tudo isso foi embora.
Agora existe paz de verdade, paz maravilhosa, paz tremenda. O mundo não pode dar essa paz. O mundo não tem como fazer essa paz acontecer. Só Jesus pode pegar uma vida infernal, uma vida destruída e fazer uma vida maravilhosa, cheia de paz. Se você quer viver a paz do Senhor em sua vida, entregue-se a Jesus por completo. Dependa de Jesus. Confie tua vida na mão do Senhor e Ele vai fazer uma mudança maravilhosa no seu viver. Aleluia. No final do versículo 4, a última parte do versículo 3, diz: nem aprenderão mais a guerra. Nem aprenderão mais a guerra. Por quê? Porque quando a pessoa se converte, a guerra dela não é contra o marido, não é contra a esposa, não é contra o filho. A nossa guerra não é mais humana. A guerra humana o mundo está tendo, o mundo está fazendo, o mundo está praticando. A nossa guerra é espiritual. É o diabo que está destruindo vidas, é o demônio que está destruindo vida. O que temos que fazer é orar, repreender os demônios, repreender o inferno. E a Bíblia fala que Jesus nos deu a autoridade para repreender o inferno e para dizer no nome de Jesus, haja paz, haja libertação e que mal saia em nome de Jesus. Aleluia. A libertação que Jesus faz na vida do homem, irmãos, essa é uma grande vitória. Se o pastor chegasse aqui e falasse: irmãos, quem tem um testemunho para contar, talvez eu ia dizer: mas Deus não me prosperou, Deus não me deu carro, Deus não me deu casa. Mas só de falar: irmãos, eu era uma pessoa viciada, eu bebia, eu fumava, eu era assim, eu tinha muito demônio, mas um dia Jesus tirou esse demônio da minha vida, eu me libertei, eu mudei, eu sou uma outra pessoa em Jesus Cristo. Aleluia. A mudança é o maior testemunho que nós podemos dar para glorificar o Senhor. Aleluia. A nossa guerra hoje é espiritual. E ainda bem que Jesus nos ajuda para vencer essa guerra. Aleluia. Versículo 4 diz assim: mas aceitar-se-ão cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante. E não haverá quem os espante. O que quer dizer isso? O texto está dizendo que a pessoa que é de Deus, ela ia descansar no Senhor, ficar em paz no Senhor e nada ia abalar a vida dela. Quando você está firmado com Deus, aí vai aparecer uma má notícia, aí vai aparecer uma coisa ruim. Se você está firmado com o Senhor, você tem estrutura espiritual para suportar todas as coisas. Quando a pessoa ela realmente é convertida, realmente é crente, realmente é salva no Senhor, a pessoa cria uma estrutura espiritual. Porque no mundo todo mundo fica apavorado por qualquer coisa. No mundo, qualquer coisa deixa a pessoa em pânico, deixa a pessoa apavorada, deixa a pessoa desesperada. Mas com Jesus, irmãos, aprendemos a confiar em Deus, a deixar na mão de Deus. Se as coisas estão ruins, nós oramos, entregamos ao Senhor, deixamos na mão do Senhor, e o Senhor resolve, e o Senhor transforma, e o Senhor conserta o que está errado. Por quê? Porque tem coisas que nós não podemos fazer, e não vamos nos desesperar, não, porque existe um que vai nos ajudar, existe um que vai nos socorrer, existe um que vai estender as mãos para nós, e é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele estende as mãos quando tudo der errado. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Não se aflija pelas lutas da vida, Deus é com você. Versículo de número 5, para terminarmos. O versículo 5 diz: porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente
eternamente e para sempre. A Bíblia está dizendo, cada um anda segundo a sua religião. Cada um anda segundo aquilo que acredita. E eu não estou aqui para julgar religião nenhuma, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou dizendo que eu escolhi andar com Jesus. Você escolheu andar com Jesus. Aqui há muitos que tinham vidas religiosas, vieram de outras religiões, vieram de seitas, vieram de diversas seitas religiosas. E um dia alguém pregou a palavra, o Evangelho para você, e você aceitou Jesus. Hoje você está no verdadeiro caminho, no único caminho, porque só existe um Deus, não existe dois deuses, não existe três deuses, não existe milhões de deuses como algumas religiões ensinam. Existe só um Deus, e o nome dele é Jesus Cristo, aleluia. Mas nós andaremos no nome do Senhor, nós andaremos no nome do Senhor. E qual é o Senhor que servimos? Jesus. Andamos no nome de Jesus, prosperamos no nome de Jesus, conquistamos as bênçãos no nome de Jesus, conquistamos vitórias no nome de Jesus, recebemos cura no nome de Jesus, temos notícias de alegria no nome de Jesus, temos a paz no nome de Jesus. Tudo que Deus nos dá vem através do nome de Jesus. Igreja, confia sempre no nome de Jesus, porque neste nome há poder para nos abençoar, aleluia. Confiaremos e andaremos no nome do Senhor nosso Deus. E ele finaliza dizendo, o final do versículo 5, eternamente e para sempre. É daqui para o céu. Começa do dia que aceitamos Jesus até o dia em que Deus nos chamar. Andamos com Jesus na terra, andaremos com Jesus no céu. Mas enquanto o céu não chega para nós, aqui vamos viver com Jesus, vamos andar com Jesus, vamos pregar no nome de Jesus, vamos orar no nome de Jesus, vamos falar de Jesus para as pessoas, vamos evangelizar, vamos convidar para vir para a igreja, vamos dizer ao mundo que Jesus é tudo. Pode ver que eu falo o nome de Jesus várias vezes durante a pregação. Por quê? Porque esse nome é lindo, esse nome é maravilhoso, esse nome é glorioso. Jesus é tudo e eternamente viveremos com Ele. Amém? Aplauda de forte a palavra do Senhor. Glória a Deus.